Nem Tim Burton, nem Christopher Nolan. Quem realmente mudou o curso da história de um dos personagens mais famosos dos quadrinhos foi um homem gay assumido e babadeiro. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Na virada para os anos 90, Tim Burton reviveu a popularidade do Batman, distanciando o famoso Cavaleiro das Trevas de sua versão caricata da série de televisão dos anos 60. Burton imprimiu nas telonas uma versão mais sombria, que foi sucesso de crítica e bilheteria, e que se tornou um dos grandes blockbusters modernos, com sua campanha massiva de marketing. Mas esse feito tem impacto até hoje na cultura pop. Com o segundo filme, Batman, O Retorno, o diretor acabou não agradando aqueles a quem mais devia: seus chefões. Isso porque a Mulher Gato fetichista e o Pinguim de Boca Escura, embora icônicos, não eram nada aprazíveis para se vender para crianças. E sim, a franquia nunca foi bem sobre ter ou não um bom Batman, e sim sobre ter ou não bons produtos para vender, em especial brinquedos. E foi assim que Tim Burton precisou se afastar, e o estúdio da Warner Bros. Decidiu convocar um diretor cinquentão, que tinha acabado de entregar filmes que agradaram os jovens: Joel Schumacher, diretor de O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, de 85, e Os Garotos Perdidos, de 87. Na época, Joel ainda finalizava O Cliente com Brad Renfro, que também se tornaria bem recebido, só tinha um detalhe: Joel Schumacher era uma figura abertamente gay de Hollywood, tendo começado como figurinista e trabalhado até para o estilista gay Halston. Portanto, não deveria ser surpresa que seu Batman tivesse em suas referências e visões. E não é a gente que tá falando. Para o Hollywood Reporter, Steven Goldblatt, diretor de fotografia do filme, disse: Joel queria literalmente fazer com que parecesse uma história em quadrinhos. Ele ficou muito feliz assim que viu cores vivas, poses homoeróticas e tudo mais. A coisa toda já começa com a substituição de Michael Keaton, que trabalhou com Tim Burton. Para seu filme, Schumacher disse que queria agora um Batman mais sexy, por isso ele chamou Val Kilmer, depois de vê-lo em Tombstone, de 93. E para completar e atrair um público jovem, o diretor decidiu colocar um Robin, que já estava nos planos desde 89, e saiu interpretado por Chris O'Donnell, que não ironicamente era modelo antes da atuação. Assim, você tem uma das duplas mais sexy dos anos 90, e Joe soube muito bem usar isso ali. Afinal, são homens sarados que decidem vestir roupas coladas, a sensualidade já está implícita. Óbvio que em Batman Eternamente, o homoerotismo está nos detalhes, seja nas estátuas gregas seminuas, ou lá para o final, no close na bunda do Val Kilmer, ou na interpretação de Jim Carrey como Charada, que vai se tornando cada vez mais queer à medida que o filme avança, deixando o terninho verde para abraçar o glamouroso e brilhoso colã branco bem diva pop. Sem falar que esse Charada assume o cabelo rosa, já adotado por seu parceiro, o Duas Caras de Tommy Lee Jones. E não, o fato de Charada e Duas Caras parecerem quase um casal não foi sem querer. Segundo os roteiristas do filme, a ideia era trabalhar a dualidade dos personagens. No Batman, todo mundo tem uma dupla identidade, disse Scott Butler. Daí a escolha final que o herói precisa fazer entre salvar seu parceiro ou a namorada. No fim, tudo deu certo e Batman Eternamente saiu em 95 e foi um inesperado sucesso. Inesperado porque o Tim Burton meio que tinha espantado os patrocinadores, então Schumacher conta que teve que se reunir pessoalmente com distribuidores do mundo todo para que eles topassem vender o filme e ter produtos e brinquedos relacionados ao projeto. E o filme dele foi até melhor de bilheteria no país do que o filme do Burton de 92. Por isso, o estúdio encomendou rapidamente uma sequência com o Schumacher. E foi assim que saiu o infame Batman Robin, de 97, com Uma Thurman e Arnold Schwarzenegger como vilões, e Alicia Silverstone como Batgirl, para atrair dessa vez as meninas para a franquia. Mas, se em Batman Eternamente o caricato e o gay estavam suaves, em Batman Robin o diretor se soltou. Os close nas bundas e nos tapa-sexos dos heróis aparecem logo nos primeiros minutos. A comédia, brincando com o exagerado e o nonsense, também é mais evidente que no anterior. As atuações despretensiosas e piadas inesperadas fazem o filme quase parecer uma versão da DC Comics de um filme do John Waters. Do not forget, I am divine! Gotta go!
So many people to kill, so little time. Mas, embora não tenha sido um sucesso estrondoso como o anterior do Schumacher, o filme foi bem de bilheteria e bancou seus custos. Então o estúdio decidiu sim apostar numa sequência e com direção do Schumacher. O roteiro dessa sequência já estava até quase finalizado, se não fosse uma coisinha que andava em ascensão e hoje atormenta as pessoas: a internet. Afinal, Batman e Robin inspirou algo que hoje é bem comum: vídeos apontando falhas. E se ele não foi o primeiro que causou isso, ele popularizou essa moda, já que gerou na época uma verdadeira indústria de artigos pela internet e vídeos amadores que criticavam o filme. Se os polêmicos mamilos causaram só um comichão em Batman Eternamente, viraram piada principal em Batman e Robin. E os fãs dos heróis massacraram a história e Schumacher. Vivemos num mundo tão sofisticado, onde 2 pedaços de plástico do tamanho de borrachas de lápis velhos, aquelas pequenas protuberâncias, podem ser um problema, dizia Schumacher. E claro, as antigas alegações de que Batman era gay voltaram com tudo. Afinal, se no filme anterior ele tinha um interesse numa Nicole Kidman, a la Veronica Lake, em Batman e Robin, Bruce enrola a garota, a usa só como disfarce público e ainda mete não sou para casar. Depois de Batman e Robin, eu era uma escória, foi como se eu tivesse assassinado um bebê, desabafou o diretor em uma entrevista à Vice e disse que não haveria tanta implicância se ele não fosse um cara gay assumido, o que de certo modo é verdade. A sexualidade conhecida do diretor influencia a percepção de um público nem um pouco afeito a ver personagens símbolos de masculinidade sob a possível sombra de outra coisa que não seja heterossexual. 8 anos depois, porém, George Clooney, o último Batman dos anos 90, soltou no Festival de Cinema de Los Angeles que Joel Schumacher tinha lhe dito que sim, o Batman era gay. Se isso era uma piada para provocar o estúdio da Warner Bros. Que estava presente no evento, não saberemos. Mas Batman e Robin é tido até hoje como um dos piores filmes já feitos, e sua sequência é considerada uma das primeiras canceladas apenas por causa de comentários na internet. Prova de que fãs chatos e extremistas sempre existiram, só estavam precisando de uma voz. Por quase 10 anos, a Warner Bros. Arquivou o personagem, repensando em como resgatá-lo, até apostar no Batman de Christopher Nolan de 2005, que para muitos mudou o personagem. A verdade é que há mais ali de Schumacher do que muitos imaginam. O espantalho, vilão que brinca com o medo dos outros, estava nos planos de Schumacher, e a icônica cena em Batman Begins com o herói rodeado pelos morcegos era o auge do roteiro dessa sequência cancelada do diretor. Em 2009, o todo-poderoso da Marvel Studios, Kevin Feige, disse que Batman e Robin pode ser o filme de quadrinhos mais importante já feito, pois era tão ruim que exigia uma nova maneira de fazer as coisas, e fez com que X-Men e Homem-Aranha dos anos 2000 respeitassem mais o material original. Talvez por isso, o Hollywood Reporter escreveu que Joel Schumacher mudou o curso da história do Batman na tela, mais do que qualquer um poderia imaginar, e não apenas com seus trajes anatomicamente corretos. É popular pelos motivos errados, dizia Schumacher, que passou a vida inteira se desculpando pelo filme, mesmo já velhinho, quando de fato nada ali foi sua culpa. Suas ideias originais para os filmes eram mais humanas e psicológicas, e parte daquela excentricidade toda que vemos ali foi empurrada pelos estúdios, que queriam vender seus brinquedos. Mas, como ele mesmo disse, não tenho certeza se o público estava com vontade de ficar muito sombrio com o Batman naquela época. É interessante como nossa cultura mudou, como a cultura socioeconômica política torna absolutamente palatável ver o Batman de Chris Nolan, que é um comentário sobre exatamente o que está acontecendo. O que Schumacher provavelmente não sabia é que passado quase 30 anos após seus filmes, esse Batman sério e sombrio se tornaria um tropo tão batido que não faria nada mal às vezes ter um Cavaleiro das Trevas mais leve, sensual e, por que não, sem medo de mostrar o popozão. Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui e infelizmente o Joel Schumacher morreu recentemente, agora em 2020. E ele era muito conhecido por filmes de baixo orçamento, mas que geralmente
eram muito bem recebidos pelo público e mal falados pela crítica. Ele dirigiu Fantasma da Ópera, de 2004, e Número 23, com Jim Carrey. Eu gosto bastante do Número 23, então fica a dica de conhecer o cinema do Joel Schumacher, além dos que a gente citou. E, inclusive, ele falava que foi por isso que ele decidiu sair da Warner Bros., porque ele sempre se via como um diretor de pequenos filmes e, de repente, ele estava lá fazendo um blockbuster. E uma curiosidade é que ele ele contou que ele estava aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, quando ele se viu abrindo uma empresa de brinquedos. E aí ele pensou, putz, que eu tô fazendo a minha vida, eu sou um diretor, comecei lá de baixo e tô aqui abrindo um brinquedo que não tem nada a ver com o meu trabalho. Então foi por isso que ele decidiu sair dessa sequência, e essa sequência aí do Batman foi cancelada também por esse motivo, porque ele decidiu cair fora. Mas o curioso é que o roteiro que a gente falou que não estava finalizado, ele serviu de inspiração para o Nolan, inclusive, trouxe lá o vilão que o Schumacher ia usar. E também é engraçado que nessa sequência ia ter a Arlequina, então seria muito interessante ver a Arlequina no início dos anos 2000. Ela teria um papel bem importante nessa sequência do Schumacher. Então fica aí uma pena que a gente não viu, porque uma curiosidade também é que os fãs falaram muito mal, né? Criticaram a forma como os personagens foram colocados. Mas o Joel Schumacher conta que o próprio criador do Batman, o Bob Kane, ainda estava vivo. Então ele visitava o estúdio 2 vezes por semana, pelo menos, e ele nunca falou mal de nada. Então os fãs foram lá reclamar, mas o próprio criador do Batman estava vendo em primeira mão tudo. Então é isso aí, sócios. Nós dois gostamos muito desses filmes do Batman, é um dos nossos favoritos, porque ele tem toda essa estética camp, tem toda essa estética bem colorida e a gente gosta muito por isso. Se você chegou até aqui e quer ajudar o canal de alguma forma, a gente tem o nosso Pixie, lembrando também do nosso Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. E se gostou só desse vídeo em específico, tem o botão Valeu. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Tem as nossas redes sociais também, que é o @sociocrônica. E até o próximo conteúdo, sócios. Até a próxima. Tchau!